Caros alunos de Análise Matemática 2 da Este Barreiro, faço votos que estejam bem neste período estranho, difícil e perigoso da Covid-19. O meu nome é José Carvalho. Neste vídeo vamos rever rapidamente a noção de limite em funções reais de variável real, definir limite para funções reais de variável em Rn, em particular em R2, vamos ver o que são limites relativos e apresentar exemplos em que o limite não existe. Recordemos a definição de limite numa função real de variável real. Se o meu A for um ponto de acumulação do domínio, ou seja, se eu me conseguir aproximar do A por pontos do domínio tanto quanto eu queira, dizemos que o L é o limite da função f quando o x tende para A, e estamos a pensar que tanto o A como o L são números reais finitos. Dizemos então que o limite do f quando o x tende para A é L se, para qualquer epsilon maior que zero, tão pequeno quanto queiramos, existir um delta maior que zero, tal que, para todos os pontos do domínio, exceto o A, aquilo que se passa no A não é importante, sempre que a distância do x ao A for inferior a delta, então também a distância da sua imagem ao L é inferior a epsilon. Dizendo esta implicação de uma outra maneira, para todos os pontos do domínio exceto o A, sempre que esses pontos estiverem num intervalo de centro A e raio delta, então também as suas imagens estarão num intervalo aberto de centro L e raio epsilon. Consideremos agora um exemplo de uma função real de variável real de domínio que vai de menos 1 aberto até 2 fechado. Quando o x tende para menos 1, o limite da função vai ser 4. Para o verificar, vamos usar a definição anterior e fazer uma espécie de jogo epsilon delta. Ou seja, dado um epsilon qualquer, ou se consideramos então um intervalo qualquer de centro 4 e raio epsilon, com um epsilon tão pequeno quanto queiramos, vamos ser capazes de encontrar um intervalo cá em baixo de raio delta, de modo que todos os objetos que estão neste intervalo de centro menos 1 e raio delta vão ter uma imagem que vai calhar dentro deste outro intervalo. Se eu pensasse num outro epsilon mais pequeno do que este, imaginem um epsilon um pouco mais pequeno, eu seria ainda capaz de encontrar um delta também mais pequeno, de modo a que todos os objetos que estão no intervalo de menos 1 e raio delta teriam como imagem valores neste outro intervalo mais pequeno. Se eu agora pensar quando o x tende para 0,5 e tentar o jogo epsilon delta com um candidato qualquer, vou perder esse jogo. Sabemos que, se pensarmos no limite à direita e se pensarmos no limite à esquerda, os valores são diferentes e este limite não existe. Imaginem que pensavam ser este o limite, este valor aqui, próximo de 1,5, como o candidato a limite. Então, dado um epsilon qualquer, pensem num epsilon pequeno, não vamos pensar num epsilon grande, tem que ser para qualquer epsilon, tão pequeno quanto queiramos. Pensemos aqui num epsilon pequeno e neste intervalo centrado neste valor. O que acontece é que não vamos ser capazes de encontrar um delta, não vamos ser capazes de encontrar um intervalo de centro 0,5 e raio delta, tal que todos os pontos deste intervalo, mesmo que o delta seja muito, muito pequeno, tal que os pontos neste intervalo caem aqui dentro. E isso porque, à esquerda do 0,5, eu vou ter sempre valores que estão cá em cima. Se eu agora tentar um outro candidato, 3, por exemplo, ou outro qualquer, e tentar este jogo epsilon delta, vou sempre perder. Concluímos, portanto, que quando o x tende para 0,5, o limite não existe. Para funções reais de variável em Rn, a definição de limite é uma generalização natural da definição anterior. Reparem que a diferença agora é que tenho vetores e aqui, em vez de ter um módulo, tenho uma norma. Mas, de qualquer maneira, esta parte continua sempre a ler-se como a distância do x ao A. Então, o limite do f de x quando o x tende para A é L,
se para todo o delta maior que zero, desculpem, se para qualquer epsilon maior que zero, tão pequeno quanto queiramos, existir um delta maior que zero, tal que para todos os pontos do domínio, exceto o A, o que se passa no A não é importante, sempre que a distância do x ao A for menor do que delta, então também a distância do f de x ao L é menor do que epsilon. Dizendo esta implicação de outra maneira, o que acontece é, para os pontos diferentes de A, sempre que o x estiver numa bola aberta de centro A e raio delta, então as suas imagens vão estar num intervalo aberto de centro L e raio epsilon. Em funções reais de variável real, falamos no limite à direita e no limite à esquerda. Estes limites laterais são limites relativos. Vejamos agora a definição. O limite de f relativo a c, quando o x tende para A, é o limite do f de x quando o x tende para A, mas apenas por valores de c, e escreve-se desta maneira. Reparem que a única diferença em relação à definição anterior é que o domínio é C e não. O limite relativo de f ao conjunto C é, ao fim e ao cabo, o limite da restrição de f ao conjunto C. Vamos ver um exemplo. Vejamos este exemplo de uma função de R2 para R dada por esta expressão. O f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O domínio da função é R2. Este é o gráfico da função. O domínio vai ser o conjunto de todos os pontos de R2. Se eu pensar agora em C como um conjunto, este é um produto cartesiano de conjuntos, o C é o conjunto de pontos em que o x é um número real qualquer e o y está entre menos 1 meio e 1 meio, ou seja, é esta banda em que o x toma um valor qualquer e o y está entre menos 1 meio e 1 meio, então o limite de f relativo a C vai ser o limite da restrição de f a C, em que agora vou apenas considerar esta parte da função, esta parte do gráfico, e não toda esta. Isso significa que eu só me posso aproximar do 0, 0 por aqui, pela restrição da função, a este novo domínio, e não através do meu domínio todo. Notem também que eu poderia considerar outros limites relativos. Podia pensar em retas, que passam no ponto 0, 0, e quando eu penso em retas, os limites relativos chamam-se limites direcionais. Poderia também pensar em outras curvas que passam no 0, 0, ou outras regiões, como por exemplo aqui o primeiro quadrante. Notem que se eu estiver a calcular o limite num ponto AB qualquer, a equação das retas que passam em AB são estas. A reta vertical é x igual a A. E as retas oblíquas são da forma y menos b igual a m vezes x menos a. Em particular, se eu pensar na reta horizontal, tenho o m igual a 0 e é y igual a b. A estratégia para estudar os limites vai ser esta. Primeiro, encontrar um candidato a limite através de um limite relativo. E agora, das duas uma, ou eu consigo encontrar limites relativos diferentes e concluo que o limite não existe, ou então terei que usar a definição, fazer aquele jogo epsilon delta, para mostrar que o limite existe. Antes de passarmos para um exemplo, notem que em R2, com a norma usual, a definição passa a ser escrita desta maneira, onde antes tinham a norma de xy menos AB menor do que delta, passam a ter esta expressão. Neste primeiro exemplo, vamos considerar o limite de xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando o xy tende para 0, 0. Notem que o domínio vai ser R2 exceto 0, 0. Vamos agora pensar num limite relativo segundo uma reta definida por y igual a 0. Vamos pensar num limite direcional. O meu conjunto de C, da definição, seria este. O conjunto de pontos definidos por y igual a 0, exceto o ponto 0, 0, porque o ponto 0, 0 não pertence ao domínio. A maneira de escrever o limite relativo é abreviada
escrevo y igual a 0 apenas, em vez de xy a pertencer a si, e para o calcular, o que eu vou fazer é substituir nesta expressão o y por 0. Ao fazê-lo, esta função passa a ter só o x e escrevo que o x tende para 0. Obtenho assim um limite de uma função real de variável real que calculo normalmente. O resultado é 0 sobre x ao quadrado e como o meu x não é 0, porque na definição de limite não importa aquilo que acontece quando o x é igual a 0, tenho 0 sobre x ao quadrado, que é 0, e o limite de 0 é 0. Como o limite relativo segundo y igual a 0 é 0, a nossa conclusão é que o limite a existir terá que ser 0. Se fizerem o cálculo do limite relativo segundo x igual a 0, chegam ao mesmo valor. Mas se fizerem o limite segundo a reta y igual a x, então fazem a substituição e concluem que o valor é 1 meio. Como este valor 1 meio é diferente de 0, concluímos que o limite não existe. Bom, e por agora ficamos por aqui. Nestes tempos e sempre, sejamos todos corresponsáveis, solidários e virtuosos. A educação e as competências pessoais são parte deste desafio. Bom estudo e até já.